Seja muito bem-vindo a mais esta videoaula. Então, continuando com o exemplo anterior, no exemplo anterior a gente viu como percorrer a matriz para imprimir os valores, linha e coluna que ela possui. Agora, só que no exemplo anterior a gente já partiu de uma matriz que já tinha os valores já declarados, já na inicialização. Então o usuário não tinha interferência nenhuma. Então agora vamos ver como que a gente poderia permitir que o usuário digite os valores. Ao invés da gente já usar valores pré-definidos, então o usuário vai preencher com os valores que ele quiser. Então vamos ver isso agora. Bom, então aqui está o código que a gente desenvolveu na aula anterior. E eu vou inserir aqui então o código necessário para o usuário digitar os valores. Olhem aqui que eu recortei, eu tirei aqui os valores de inicialização. Por quê? Porque a intenção é que o usuário digite os valores. Então não precisa inicializar a matriz. Então eu volto na sequência já com o código colocado aqui para o vídeo não ficar tão longo. Aí eu só comento o código. Bom, então aqui está o código. Eu disse que eu havia eliminado o código da inicialização aqui, os dados aqui, que não precisava inicializar. Talvez até nem precisasse, né? Porque eu vou digitar um valor para cada posição. Mas você se recorda que a gente já conversou diversas vezes nas aulas anteriores, o que uma variável tem logo após você declarar e não inicializá-la? O que ela possui? Qual o conteúdo que ela possui? Lixo, né? São valores que ficaram lá, que outros programas utilizaram, mas que para o meu programa, para esse programa, não teria significado algum. Então, mesmo você declarando a matriz sem inicializar aqui de forma individual, é sempre bom você inicializar. Por exemplo, todas as variáveis, não só a matriz. Aqui a gente inicializa, ó, a hora que vai começar o laço, já atribui um valor inicial. Aqui, a hora que, antes de usar a variável, ó, eu zerei ela. Então, essa é a inicialização. Poderia ter feito aqui? Poderia. Mas aqui, no caso, eu precisava que ela fosse inicializada toda vez que mudasse o aluno, né? Então, aqui, ó, esse comando aqui, ó, main_set, ao invés de eu ficar atribuindo 0, por exemplo, a cada posição, eu posso usar esse comando aqui da linguagem C e C++. Então, eu vou setar a memória. Que memória? A região de memória apontada por essa variável aqui, que é a matriz. E o que eu quero colocar nos bytes que representa essa matriz aqui? O valor 0. Mas quantos bytes eu tenho que preencher? Depende do tamanho dessa variável, o tamanho ocupado por essa matriz. E qual o tamanho ocupado por ela? Então, ó, quantos elementos ela tem? 3 linhas vezes 3 elementos cada linha. Então vai dar 9. Mas qual o tamanho de cada elemento? O tamanho de cada elemento é o tamanho de um float. Então essa expressão aqui, ela calcula a quantidade de bytes ocupado por essa matriz. Então o tamanho de um float vezes o número de linha vezes o número de colunas em cada linha. Então toda a região dessa matriz ele vai preencher com 0. Bom, aí eu entrei aqui numa estrutura de repetição, ó, e eu quero que solicite as notas de uma coluna para todos os alunos. Depois, a segunda coluna para todos os alunos, para todas as linhas, né? Cada linha representa um aluno. Então, no laço, na hora de imprimir, a gente imprimiu todas as colunas de uma linha. Aqui eu quero preencher, quero ler valores para colocar em todas as em cada coluna de todas as linhas. Então, for C começando em 0, enquanto C menor que 3. Aí o que eu vou colocar? Vai aparecer a mensagem na tela. Digite as notas N. Então o valor inicial de C é 0, então N, depois C mais 1. Então para não aparecer N0, não tem N0, né? N1, N2, N3. Então a primeira coluna, a hora que o C for 0, ele vai mostrar aqui 0 mais 1, então N1. E aí então, numa estrutura de repetição, eu vou variando a linha. Então, para a primeira nota, para a primeira coluna, eu vou ler o primeiro valor do primeiro aluno. Então, a linha 0, o primeiro aluno. Depois, a linha 1, segundo aluno e assim por diante. Então, aqui uma outra coisa que eu usei que é diferente dos exemplos das aulas anteriores. Assim como a gente tem o fluxo de saída, o cout, console output, que é um
um recurso da linguagem C++, a gente tem o fluxos de entrada, é o console input. Então, alguma coisa vindo da entrada padrão fluindo para onde? Para o elemento X da matriz. Então, esse daqui eu poderia usar o scanf? Poderia. Poderia usar o printf aqui? Também poderia. Então, isso daqui é recurso da linguagem C++. Nada mais é do que entrada de dados pela entrada padrão, indo para a posição determinada da matriz. Aí eu limpo a tela, e aí ele vai para a próxima coluna, vai ler N2 agora. Então, para N2, ele vai ler uma nota para cada linha, uma nota para cada aluno. E assim por diante. Então, vou executar e ver como que fica. Bom, então aqui, ó, digite as notas N1. Então, 5, 9, 8, 6, 9, 7, 4, 5, 6. E aí, digitou as colunas. Então, 4, 5, 6 ó, foi a última coluna que eu digitei. E aí depois ele já imprimiu e calculou as médias. Fácil, não? Então, a ideia é a mesma, é uma forma de processar, né? Eu estou processando para permitir o preenchimento da matriz. Aqui eu estava processando para permitir a exibição do conteúdo da matriz. Bom, então essas são as duas operações mais corriqueiras. É claro que eu posso ter uma série de outras operações, calcular o determinante da matriz, inverter a matriz e assim por diante. Tem muita coisa. Mas, primeira coisa que você tem que tentar entender é isso daqui, a declaração, processamento da matriz. Bom, então na próxima videoaula a gente vai ver como que a gente passa uma matriz como parâmetro para uma função. Então tem muitas operações que é melhor a gente centralizar em alguma função. E aí eu passo a matriz e ele faz o processamento que a função precisa fazer. Então eu te aguardo na próxima videoaula. Até lá!